Olá, estamos começando mais um programa Contraponto e hoje entrevistamos Gustavo Bones, que é ator, integrante do grupo Espanca e integrante das muitas pela cidade que queremos. Esse é mais um programa da série de programas que a gente vem fazendo sobre a movimentação às muitas na cidade de Belo Horizonte. Gustavo, tudo bom? Tudo ótimo. Joia. Pois é, como é que a primeira pergunta que a gente sempre faz, né, é como que começou essa movimentação das muitas, né, e como é que é a sua história, né, dentro das muitas pela cidade que queremos. Então, eu sou morador de Belo Horizonte desde que nasci e tenho uma história com a política também na minha família que eu neguei há muito tempo, por muito tempo. E aí, depois, há poucos anos atrás, há 6 anos mais ou menos, surgiu aqui em BH a Praia da Estação, que foi uma manifestação, ainda é uma manifestação política, para contestar um decreto do prefeito que proibia eventos de qualquer natureza na principal praça cívica da cidade. Que absurdo. E esse movimento foi um espaço de encontro de artistas, ativistas, estudantes, professores e outros movimentos sociais que misturava um protesto político com uma festa. A gente ia de sunga, de maiô para a Praça da Estação, contratava um caminhão-pipa e ficava festejando lá, dizendo que o prefeito estava fazendo era um Pois é, o absurdo. prefeito proibiu primeiro o uso da praça pública, né? Foi. Que deixou de ser pública. E depois ele queria cobrar. Depois ele pelo queria uso, alugar o a espaço praça público. pública. E a gente ficou vários verões fazendo esse protesto e isso virou meio um caldeirão de política, de festa, de movimentos sociais. Foi quando a gente se aproximou da luta por moradia na cidade, daí veio o movimento Fora Lacerda, que até as últimas eleições era uma espécie de laboratório de crítica e estudos sobre as políticas públicas do prefeito. Sim, sim. Depois veio o Carnaval de Rua, o renascimento do Carnaval tem muito a ver com a Praia da Estação. E nesse espaço, eu que sou ator, um ser da cultura, um agente cultural, me encontrei assim, de novo com a política, de novo com a festa. E aí a gente foi sentindo ao longo dos anos que o vazio político, o vazio de representação na cidade, estava muito sério, estava muito grave. E aí no meio dessas festas, nos blocos de carnaval, começou um buchicho, assim, de que a gente precisava fazer alguma movimentação na cidade para disputar também os sistemas institucionais de poder. E foi bem nos blocos de carnaval mesmo, a gente foi ouvindo aqui e ali, poxa, a gente precisa se encontrar, discutir alternativas, né, as fissuras da representação, as fissuras, né, do sistema representativo e dar uma resposta original, autêntica da nossa cidade, do nosso movimento aqui. E aí que começaram as muitas. Aí a gente resolveu Numa inventar tarde de essa sábado. loucura, numa tarde de sábado. A gente fez um chamamento por e-mail para as pessoas, né, que estavam atravessando esses espaços. Nos encontramos no Parque Municipal e desde lá fomos fazendo reuniões em espaços públicos, algumas reuniões fechadas, promovendo debates na cidade sobre políticas públicas, sobre política, feminismos, representação, cultura e por aí vai, meio ambiente, moradia. E fomos fazendo um acúmulo de histórias, de discursos, de narrativas para tentar, agora nas eleições, disputar o sistema político também. Pois é, isso é muito legal. Acho que a primeira coisa que é importante a gente ressaltar para o telespectador, né, é de que se a gente se organiza e luta por direitos, a gente consegue espaço. Né? É difícil, a luta é difícil, mas aqui você está relatando uma luta pela reconquista do espaço público, né, que estava sendo privatizado, né, e com sucesso. Né? Hoje ali a Praça da Estação é de todos, né? Ainda tem muita resistência Ainda sendo tem. feita, tem. Tem muita repressão? Tem. Eu tenho um grupo de teatro ali, muito perto da praia, não foi à pois toa é, que esse grupo o foi grupo parar ali na lá. Arão Reis, né? O Grupo Espanca tem uma sede
do lado da praia, não foi à toa que a gente foi parar lá, a gente éramos todos banhistas da praia da estação, começamos a frequentar aquele espaço que era, a princípio, abandonado, né, assim, esquecido pelas instituições, e dali a gente foi criando, junto com outros movimentos, o duelo de MCs, o samba da meia-noite, os bares que começaram a abrir ali, junto com o espaço que é um caldeirão de antropologia e cultura da cidade. Muito legal é o baixio do viaduto de Santa Teresa. Então eu tenho uma vivência cotidiana na praça, na praia, no viaduto e naquele espaço. E o que a gente vê é que essa luta, né, da privatização, do cerceamento, né, sobre os corpos, sobre os movimentos, sobre o espaço, não tem fim. Ela, às vezes, arrefece, mas também ataca de tempos em tempos. A gente tem assistido a algo grave, que eu acho que, entre outras coisas, dessa política da Prefeitura do Lacerda, é a questão da militarização da Guarda Municipal. É terrível. Né? Eles estão, assim, virou, né? Já, embora falem Guarda Civil Municipal, é só o nome, né? Porque eles estão altamente militarizados, uma formação militarizada e uma postura agressiva. Sabe, né? que eu tenho uma memória muito forte de uma vez que eu fui no Shopping Oi e vi uma pessoa saindo do shopping, provavelmente ela tinha furtado alguma coisa lá dentro. E eu vi uma abordagem da Guarda Civil Municipal, absolutamente cidadã. Que legal. Um guarda que cercou a figura, sem uso de violência, que conseguiu contornar a situação, fez a apreensão do que a figura tinha furtado. E eu fiquei tenso na hora, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso da Guarda Civil que a gente poderia ter hoje na cidade. E hoje lá, assim, a Guarda virou um espaço, né, agentes de repressão armados, literalmente. A postura é agressiva, né? Eu muito, vejo isso muito. Muito. Assim, lá, né? E principalmente lá na Arão Reis, como tem muita festa, tem muito vendedor ambulante e vendedoras, e eles descem o cacete naquelas pessoas, pessoas que estão trabalhando, ganhando uma grana, né, pagando para pagar conta, pessoas super bacanas, que estabelecem laços ali também, que criam uma cultura de rua naquele espaço, e a guarda chega para apreender mercadoria com violência, sabe? É pesado. É a formação militar, né? Mudou mesmo, né? Eles têm uma postura, até o uniforme mudou, né? A aparência mudou, uma aparência agressiva, mais Robocop, de repressão, né? Estão mais Robocop, E tem até insígnia, né? Tem as coisas que eles falam, não usam a terminologia militar, mas tudo é militar. Às vezes né? falha e usa também. Às vezes também, né? Discurso falha. Pois é. E fala, a gente ainda tem um minutinho nesse primeiro bloco, aí eu queria introduzir, assim, primeiro você falar do teatro como ação política, como meio de ação política. Né? E a gente tem uma história muito legal no Brasil do teatro como meio de resistência na época da ditadura, não só no Brasil, né, pelo mundo afora. Eu falo um pouquinho do Grupo Espanca, do trabalho de vocês. Vamos introduzir esse tema e a gente continua no segundo bloco. Tá. O Espanca é um grupo de teatro que faz espetáculos, peças de teatro pelo Brasil, e a gente conseguiu um reconhecimento nacional pelas obras que a gente criou. Sou meio suspeito para falar que eu acho elas muito legais, as nossas criações. E há pouco tempo a gente foi se aproximando dessa temática política ou da realidade brasileira, uma resposta simbólica, né, artística, um jeito de refletir as nossas angústias políticas em arte também. E aqui no país, o teatro foi e ainda é um alicerce da resistência, né, contra a ditadura, contra as ditaduras, contra a privatização, contra o capital. As diversas formas de opressão, na verdade. A gente inventa muito nome pro mal, né? Isso, ele tem várias faces. Várias faces. Vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta, continuando aí a falar sobre teatro, sobre resistência e sobre diversidade. Nós já voltamos. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções.
Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o Contraponto e hoje estamos entrevistando Gustavo Bones, ator, integrante do grupo Espanca, integrante das muitas, né, pela cidade Queremos. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre o seu trabalho no teatro, né, no Teatro Espanca. E assim, vocês trabalham só peças que vocês constroem ou trabalham também peças de... Até hoje a gente só criou dramaturgias próprias. Que ótimo, gente. Textos e encenações originais. Mas nada impede que a gente faça um clássico daqui a um tempo, né? Um Shakespeare, se isso for necessário para nós. Para fazer um Shakespeare adaptado, né? À Pois contemporaneidade, né? Sempre, a Belo sem Horizonte, dúvida. Né? Legal demais. E pois é, nós estamos falando desse teatro como forma de resistência política, né? De luta política. E isso é uma característica muito interessante das muitas, né? Porque as muitas congregam assim, vários movimentos, né? Várias artes, várias ações, várias lutas, vários movimentos sociais. E tem uma palavrinha-chave, né, que eu acho que é muito presente nas muitas, que é a coisa da diversidade. Né? Como é que são as peças do Grupo Espanca com relação a essa temática assim, da diversidade da cidade? A gente tem cada dia mais uma preocupação, né, ética, um compromisso político com o nosso trabalho estético, com o teatro, né? Então, a gente tem cada dia mais investigado maneiras de fazer uma representação sobre o que a gente quer mudar ou sobre o que a gente quer denunciar, combater no mundo. E não tem muito mistério, né? O que a gente quer combater são as opressões, as injustiças, o mal. É isso aí. E nós estamos falando no primeiro bloco, né, como ele tem várias formas, né? Agora você não tem mais ditaduras militares, mas você tem outras formas de ditaduras. E ações militares também, né? A gente estava falando da militarização da Guarda machismo, Civil. patriarcado, homofobia. É muita coisa para a gente lutar contra, né? Mas nós vamos vencendo, né, Gustavo? Já estamos, né? Já estamos, né? Viver já é vencê-las. É, isso aí. E aí, você trouxe alguns conceitos que a gente conversava antes do programa, que eu queria que você explicasse para o telespectador em poucas palavras. Um, que que entra dentro da ideia de ação das muitas, que é essa da ideia de cultura em movimento, pontos de cultura. Né? O que significa, o que são esses conceitos e pontos de cultura? Então, igual você estava falando agora, é impressionante como que a cultura é um campo transversal na nossa movimentação, né? A gente tem DJs, figuras do hip hop, da cultura queer, do teatro, músicos do carnaval. Quase todas as nossas integrantes são ou pensam a cultura e fazem cultura na cidade. Eu acho que isso também não é à toa, assim, que essa movimentação explodiu desse jeito. Primeiro porque parte dela nasceu na praia da estação, obviamente trazendo histórias passadas, né, de outros movimentos e tal. Mas a gente sente que essa movimentação nasceu nessa praia. E eu acho que é porque a prática cultural, seja ela qual for, desde que ela seja uma experiência estética, ela é política. E isso a gente foi aprendendo na prática também, né? Fazendo, que é o congado, é uma experiência estética e a simbologia que ele traz é política também, né? É legal demais. Eu participei de uma banca, doutorado sobre o congado, como forma de resistência, né? Um período de aculturamento e agora de retomada dessa ideia de resistência, de construção da cultura. E a simbologia que se coloca, né? Os símbolos são para serem lidos. Sim, sim. E é impossível participar de uma festa daquela sem
sem se afetar lindo sobre esses combates, né? Ou essas resistências que a gente vê, a cultura indígena, Sim. né? Toda a experiência cultural, o teatro, quando ela realmente frui, faz uma experiência, fecha uma experiência estética, é uma ação política. Uma festa na rua, né, que promove convivências múltiplas e diferentes, e às vezes atritos, mas promove esse encontro e essa troca, é uma experiência política. E acho que essa ideia, né, da cultura como motor é uma palavra muito ruim, porque vem do automóvel, mas como força é a nossa cara, assim, a cultura promove essa resistência. Quer dizer, é uma outra forma de fazer política, né? E eu acho que é uma forma muito eficiente também, né? Porque uma imagem, um gesto, ela vai dizer, às vezes essa forma antiga de fazer política, os caras engravatados falando e não falam nada, e às vezes com um gesto, né, com o corpo, com a presença, a gente faz um discurso. Eu gosto de falar assim, que não é uma nova forma, é uma outra forma, porque ela sempre existiu. Não é nova, não. Né? Aliás, ela é a até capoeira, muito antiga. pois é, ela sempre esteve aí, agindo, né? Sim. Nas senzalas do mundo, nos quilombos. Mas eu acho que é isso, assim, essa outra política, que ela não é nova, mas é diferente do que a gente vê, né, da referência que a gente tem da política institucional, é o que nos move, assim, a gente está aí para quebrar essas estruturas, para transformar. O Ed, outro dia, falou assim, a gente não está querendo entrar na Câmara Municipal para mudar a sociedade ou para mudar o patriarcado. A gente está querendo entrar para destruir o patriarcado. Boa, isso mesmo, é isso que a gente está precisando fazer. Agora, o país tem uma experiência muito bonita que eu queria te falar também, que é o Augusto Boal, falando de teatro e tal. O Augusto Boal inventou um jeito de fazer teatro, né, que espalhou pelo mundo inteiro, é o Teatro do Oprimido, irmão da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que transformou o espectador em ator. Ele fazia uma pequena encenação, colocava uma situação e um problema político, social, e o espectador levantava a mão e podia substituir o ator propondo alternativas, soluções para determinado conflito. E o Boal foi eleito vereador no Rio na década de 90, fazendo uma campanha teatral nas praças, e inventou depois o teatro legislativo, que ele criou uma rede de grupos amadores de teatro para fazer pequenas encenações e convidar as comunidades que eles estavam inseridos a criarem soluções para determinadas situações. E daí ele inventou projetos de lei, que as comunidades criavam coletivamente e ele apresentava na Câmara. Que legal. Eu acho que a experiência tem tudo a ver com o que a gente tem pensado assim na cidade que queremos. A forma de ocupar o legislativo, ocupar esse processo de democracia representativa que está em crise, né? Está caótico, a gente precisa... Vai ruir. Vai ruir. Está ruindo. Está ruindo. Gustavo, nós temos um minutinho. E aí eu queria, se nesse um minuto, eu queria que você respondesse uma coisa assim bem objetivamente. Embora nós vamos ter que trazer você de novo aqui, que o papo super gostoso, você fala com uma calma, né? E assim fica muito claro o que você fala e tudo. Mas você acredita na micropolítica como uma forma de transformação do mundo? É uma pergunta em um minuto. Eu só acredito na micropolítica. Eu também. Eu acho que as macroestruturas só existem com um conjunto de microestruturas articuladas em rede. Eu acho que o grande problema que a gente está vivendo é esse, né? Com a macroestrutura parou de nos representar, parou de ter ligação com a gente, né? De nos afetar. E eu acho que a gente pode criar uma macroestrutura diferente, mas que seja múltipla, multipolar, diversa e que tenha corpos, né, referências que nos afete. E que não sejam fragmentadas. Me vem sempre a imagem de um vitral
Não é assim, quer dizer, a gente pensa em fragmentos, as coisas desconectadas, etc. E não, quando a gente vê as muitas, a gente vê um vitral formado de micro-revoluções, de pequenas revoluções diárias, né? É a história da rede, né? Dos É pontos isso. de cultura e tal. Legal demais. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Zé. Depois eu quero te convidar para vir de novo para a gente continuar esse papo. Voltarei, Bom demais. com prazer. Falou, tá joia. Ô, gente, até o nosso próximo programa.